Pessoal, a aula caiu, mas é só vocês entrarem pelo mesmo link, tá? Eu vou admitir todo mundo. Oi, Tavane, tudo bom? Oi, tudo. Quem tá aí? Giovana, tudo Giovana, tudo bem? bem? Tudo. Meu nome tá outro aí, né? Fico sem saber. Aqui tá como Caiu? CRA. É, caiu o Zoom? Caiu. A primeira, os primeiros 40 minutos já caiu. Ah, não, então tá bom. Então, boa aula para vocês aí, tá bom? Obrigada, Gê. Até mais. Com Deus, tá? Beijo, tchau. Tchau. Aí, gente, presença ilustre hoje, ó, vocês estão podendo. A nossa querida coordenadora. Então, vamos lá. Carol entrou. Carol, você tá com a sua mãe aí? Com a Ana Amélia? Carol? Deixa eu ativar aqui. Tô pedindo para você ativar seu som, só para eu marcar que você entrou agora. E eu não sei se vocês duas estão juntas. Ah, tá sim. Perfeito. Já vi aqui no chat. Professor, não Oi, conseguimos escutar. Pedro. Pedro, era para você me ouvir. A Ana, ela tá aí, a Carol, ela tá aí com o pé para cima. Tadinha. Gente, para quem não viu o status, a Ana Amélia, que é da nossa turma, ela tá com o pezinho quebrado, tá? Por isso que a Carol falou que ela tá com o pé para cima. Então, vamos lá. Voltar para nossa aula, né? Deixa eu só ver se mais alguém entrou. Ana Júlia, Neto, Felipe, a Jéssica Souza, Carol, Gabriela Fernandes, Micaela, Nayara, Carol, Laureana, acho que é isso mesmo. E o Pedro agora. Então, vamos lá, gente. Para quem não lembra, o que protege o sistema nervoso central, gente? Ai, eu não aguento vocês. Professora, é a nossa cabeça que protege? Isso mesmo, Nayara. Coluna espinhal também, né? Hã? É, A coluna espinhal. Coluna vertebral. Isso, nós temos a coluna vertebral, mas protege aqui a coluna, né? E na cabeça, a gente Ela tem coisa branca, ó, olha quantas dicas. Ele é branco, o que protege? os ossos. Isso, Carolina, isso mesmo. Ai, deixa eu tirar esse telefone, que tem gente mandando mensagem. Isso mesmo, nós temos o nosso osso. Ele protege o nosso sistema nervoso central. E ele é tão importante, essa glândula que a gente está falando agora, essa parte, né, do nosso sistema nervoso, que é a hipófise, ela é tão importante que vocês estão vendo que ela é bem pequenininha, ela tá aqui, ó. Ela é como se fosse um brotinho de feijão ali caído. Mas o osso falou assim, nada pode prejudicar a hipófise. Então, quando a gente olha os ossos, né, o crânio, ele tem uma cavidade em osso, assim, um buraquinho, só para proteger a hipófise, de tão importante que ela é.
Depois eu acho que tem uma outra imagem que está melhor, eu vou mostrar para vocês. E o porquê que a hipófise ela é assim tão importante? Porque é ela, gente, que manda em todas as outras glândulas e funções. A maioria das glândulas e do sistema hormonal, tirando aí algumas exceções, tá? Mas todas as outras é comandada pela hipófise. E a hipófise, ela é dividida em duas partes. Eu tenho essa aqui, mais em laranja, que a gente chama de lóbulo anterior ou hipófise anterior, que vem na frente. E essa aqui em amarelo, deixa eu deixar na Laura entrar de novo. E essa parte aqui em amarelo é a hipófise posterior, ou a parte de trás da hipófise, tá? Então, vamos lá, Avani, se você está falando que ela é tão importante assim, vamos ver quais coisas, o que a hipófise ela é responsável. Primeiro hormônio que ela produz. Ela promove, gente, o crescimento de quase todas as células e tecidos do nosso organismo. Então, olha que importante, você só deixou de ser um bebê por causa da hipófise, por conta desse hormônio do crescimento, tá? E se tiver uma desregulação e você não produzir hormônio do crescimento, o que acontece? Você não cresce. Aí é onde ocorrem os casos de nanismo, né? Que a pessoa fica não, porque ela não cresce, ela tem por algum motivo uma deficiência na produção desse hormônio. E se produz demais, o que vai acontecer? O gigantismo, né? Aquelas pessoas que a gente vê que passa esporte espetacular, essas coisas, programas, né? Pessoas que são muito altas, muito grandes, é porque elas têm excesso desse hormônio, tá? Então, quando a gente nasce, já é feito testes para ver se a sua produção desse hormônio do crescimento é uma produção normal, tá? Uma produção esperada. Segundo hormônio produzido pela hipófise anterior, tá? Corticotropina. O que a corticotropina vai fazer? Ela provoca a secreção de hormônios lá na suprarrenal. Então, suprarrenal é no rim, tá? Então, aquela glândula que a gente vai ter lá no rim só vai funcionar se a hipófise produzir a corticotropina, certo? E corticotropina lembra a gente o quê? Lembra alguma coisa para vocês? Corticotropina, corticosteroide. Deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem no chat. O Mikael fez uma pergunta, antes da gente continuar aqui com corticotropina, o Mikael perguntou algo interessante. Hormônio do crescimento tem a ver com genética? Não, não tem a ver com genética, tá? O que acontece é que algumas famílias, por exemplo, têm alguma deficiência na hipófise. Por exemplo, a hipófise da minha família tem um defeito genético. Aí sim, vai passar de um para o outro. E a gente vê, por exemplo, famílias de pessoas que têm nanismo, né? Que não crescem. Ou exemplos que têm gigantismo. Mas isso é um defeito que vai ter nesse hormônio. Aí a produção vai ser a mais ou a menos. Mas se eu conseguir reverter essa falha genética e tiver uma produção normal desse hormônio, eu não vou ter, tá? Então, a pessoa não é anã porque ela tem, por causa do gene. O gene causa um defeito na hipófise e a não produção desse hormônio do crescimento é que gera o nanismo, tá? Tem a ver, mas não tem muito a ver. Respondi a sua pergunta, Micael? Sim, professora. Então, tá bom. Obrigado. De nada. Então, falando sobre o corticotropina. A corticotropina, então, lembra a gente corticoide. Não lembra? Parece, não parece? Então, a produção dos corticoides é um pouco baseada nesse hormônio, tá? Na corticotropina. Ela é utilizada também como base, tá?
Então, qual é a ação também da corticotropina? A gente vai ver no organismo. Ela vai produzir, vai ter um efeito anti-inflamatório geral no corpo e vai também nos dar a sensação de bem-estar, tá? Então, terceiro hormônio que a hipófise anterior produz, o hormônio tireoestimulante, tá? O que esse hormônio vai fazer? Ele faz com que a glândula da tireoide produza os dois hormônios dela. Então, a tireoide só vai funcionar se esse hormônio estiver sendo produzido de forma adequada, tá? Então, esse hormônio controla a tireoide também. Depois eu tenho o hormônio luteinizante. O que faz, né, que é o nosso quarto hormônio. O que esse hormônio vai fazer? Ele tem um papel muito importante na ovulação, tá? E ele vai induzir a secreção dos hormônios sexuais, tanto o masculino, nos testículos, quanto os hormônios femininos nos ovários, tá? Então, quando a gente entra na puberdade, é porque esse hormônio luteinizante, ele começa a ser produzido e vai o quê? Incentivar, ele vai estimular os ovários e o testículo a produzir os hormônios masculinos e femininos, tá? E por fim, o quinto hormônio que é produzido pela hipófise, prolactina. Para que serve prolactina? Ela vai promover o desenvolvimento das mamas e a secreção de leite, no caso das mulheres, depois que dão à luz, tá? Então, você só consegue expelir o leite no seio por causa da produção da prolactina, tá? Esses são, então, os 5 hormônios produzidos pela hipófise. A hipófise é anterior, a hipófise que fica na frente. E aí, aquela hipófise amarelinha que ficava lá atrás, ela também produz hormônios, mas ela produz só 2, que são mais relevantes. Primeiro, hormônio antidiurético, tá? Ou a vasopressina. Para quem for procurar em livros de fisiologia, às vezes vem como vasopressina, tá? O nome desse hormônio. O que ele vai fazer? Ele vai causar retenção de água nos rins. Consequentemente, vai aumentar a água que a gente tem no nosso organismo, tá? Então, se não fosse esse hormônio, o nosso rim ia jogar muito mais água fora. A gente ia ter desidratação se não fosse o hormônio antidiurético. Ele é extremamente importante para a nossa homeostasia, tá? Para nós continuarmos vivos. Segundo hormônio produzido pela hipófise posterior, qual que é? Ocitocina. Gente, esse hormônio, vocês não podem esquecer dele. Ele é um hormônio que tem várias atividades. Ele é principalmente lembrado por provocar contrações no útero durante o parto, né? Ajudar a expelir o recém-nascido. Ele também tem uma ação junto com a prolactina para a mulher conseguir expelir o leite, né? Quando ela está dando de mamar para o bebê. Mas não é só essa a função da ocitocina. Ela não tem ação primeiro, só em mulheres. Os homens, quando eles se tornam pais, o cheiro do bebê, né, o contato com o bebê, faz com que o homem produza ocitocina também. E sabe qual que é o efeito que tem? A sensação de paternidade. Por isso que é muito importante a mulher deixar o homem segurar a criança, o homem estar junto. Causa o amadurecimento, essa sensação paterna vem junto com o cheiro da criança. O cheiro da criança estimula a produção de ocitocina no organismo do homem. Então, meninas, teve um bebê? Dá para o homem segurar, para o homem ficar junto, porque aumenta essa produção, tá? O cheiro da criança, o contato com a criança vai fazer o homem produzir ocitocina. E não é só isso. A ocitocina também está relacionada ao prazer, tá? Então, durante a relação sexual, por exemplo, há produção de ocitocina, ela dá essa sensação de prazer na pessoa, tá? Então, a ocitocina ela tem várias funções que não são só
relacionadas a parto e gravidez, tá? Ela tem funções em todo o nosso organismo. Aí nós acabamos de falar da hipófise. Depois da hipófise, nós vamos partir para outra região, tá? Por que que eu tô falando dessa região agora? A gente vai falar da região do rim, tá? O córtex da suprarrenal. Então, a parte externa do rim. Por que que eu estou falando dela agora? Porque esses hormônios têm uma relação muito próxima com a hipófise. Então, nós vimos aqui o hormônio antidiurético e a ocitocina, não vimos? O córtex da suprarrenal, ela vai produzir, aqui está em segundo lugar, mas eu vou mencionar primeiro, que é o quê? A aldosterona. A aldosterona, ela também reduz a excreção de sódio pelo rim e aumenta a excreção de potássio, ou seja, ela pega o potássio, o sódio, põe para dentro do corpo e joga o potássio para fora do corpo, tá? Por que que isso é importante? Porque eu tenho que ter uma quantidade ideal de potássio. Se o potássio dentro do meu organismo estiver muito alto, eu vou ter problema no coração. Então, eu tenho que ter sempre uma quantidade mínima de potássio. E o sódio? O sódio, ele é utilizado em várias partes do organismo. Então, eu tenho que ter muito sódio. E o sódio, quem aqui já comeu muita comida salgada e depois se sentiu meio inchada? Às vezes isso acontece, não é? Então, o que que a gente observa? A água segue o sódio, tá? Então, a aldosterona, ela vai ter uma relação muito forte com esse hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, ele não retém a água e a aldosterona retém o sódio. Então, eu preciso que esses dois trabalhem juntos, tá? Se, por exemplo, a aldosterona não estiver funcionando bem, eu começo a excretar sódio. Você acha que o hormônio antidiurético vai conseguir fazer o efeito dele? Não, porque quando eu excreto sódio, eu jogo sódio para fora, a água tende a seguir o sódio. Eu vou começar a ter uma desidratação porque eu tô com um problema na aldosterona, tá? Então é muito importante esses dois conjuntos, eles têm que funcionar juntos, tá? E o cortisol, tá vendo? O cortisol, ele vai lembrar um pouco a corticotropina. Lembra que eu falei aqui que a corticotropina vai provocar a secreção dos hormônios da suprarrenal? Aqui é a suprarrenal. A corticotropina vai produzir o cortisol. Corticotropina estimula a suprarrenal, que vai estimular a produção de cortisol. Para que serve o cortisol? O cortisol, ele tem muitas funções, tá? Principalmente no metabolismo de proteínas, carboidratos, gorduras. Quem aqui é estressado? Se você... Eu. A Carolina já levantou a mão, Micael falou, a Ana Júlia também falou que é estressado. Todo mundo aqui tem um certo nível de estresse, né? Precisa até tomar cuidado, então, para não estressar vocês. Então, por que a Mayara também está falando que é estressada? Então, por que isso acontece, gente? Apresento a vocês a causa do seu estresse. Cortisol. O cortisol... A Mayara tá rindo, eu acho sensacional. O cortisol, ele também é conhecido como o hormônio do estresse, tá? E quando que eu tenho... Ó, o Pedro falando que também é estressado aqui no chat. E quando que eu tenho o pico de cortisol, né? Se eu fosse uma pessoa super zen, controlada, que vivesse uma vida pacata e tranquila, meu cortisol só iria aumentar de manhã. O que faz você acordou, o que faz você levantar da cama? É o cortisol. Esse pico, né? Ele tem um pico no período da manhã, que te dá disposição para você conseguir levantar, conseguir fazer todas as suas atividades no período da manhã, graças ao cortisol.
O que se espera numa pessoa pacífica? Você teve o pico de manhã, período da tarde ele vai diminuir, período da noite ele vai ficar bem baixinho, aí você consegue dormir. Porém, a vida que a gente leva faz com que esse cortisol mantenha vários picos durante o dia. E isso tem vários prejuízos para a saúde. Por quê? Porque o cortisol, ele está ativo, ele tem controle sobre as nossas funções metabólicas. Então, funcionamento, metabolismo de proteína, carboidrato e gordura. Então, pessoas muito estressadas, às vezes, tendem a ser um pouquinho mais, ou elas ganham peso, ou elas perdem muito peso, né? Aquelas pessoas que são muito magras, tentam engordar e não conseguem. O que afeta isso? O cortisol também, tá? Porque o estresse está por trás, o cortisol ele está sendo responsável por todo o metabolismo do carboidrato e da gordura, tá? Então, aqui, ó, para vocês conhecerem, né? Primeiro eu falei da função e agora eu vou apresentar para vocês. Aqui eu tenho o rim. A gente aprendeu sobre, a gente já conheceu ele, já teve aula sobre sistema digestório do sistema. Nossa, fugiu o nome. Urinário. A gente viu sobre o sistema urinário, a gente aprendeu sobre o rim. Então, ele é esse aqui. Tá vendo essa capinha amarela que tem aqui em cima? Parece um chapéu em cima do rim? Essa aqui é a glândula suprarrenal, tá? Então, qual que é a função da suprarrenal? Ela vai regular o metabolismo de sódio, de potássio, consequentemente da água também. Quem faz esses três, metabolismo de sódio, água e potássio? A aldosterona. E vai regular também o metabolismo de carboidratos, reações do corpo humano e o estresse. Quem faz esses outros três? O cortisol, tá? Também gente, na suprarrenal, que eu vou ter outro hormônio do estresse sendo produzido, tá? Sendo produzido não, sendo secretado. Qual que é esse hormônio? A adrenalina, tá? Quando eu passo por estresse, a suprarrenal, ela excreta abundantemente esse hormônio, tá? Por que que isso é importante? Porque entre as funções da adrenalina, ela vai estimular os batimentos cardíacos, tá? Para que serve a adrenalina? Então, aumenta o batimento cardíaco, eleva a pressão arterial, relaxa alguns músculos e contrai outros. Então, ela prepara os meus músculos para correr, já outros, como esfíncter anal, por exemplo, travam. É aquela expressão, né? Não passa nenhuma agulha, realmente não passa por conta da adrenalina, tá? A adrenalina, para a gente ter uma noção tanto que ela é importante, a ação dela é rápida. Se alguém teve uma parada cardiorrespiratória, coração parou, fez massagem, não voltou. O que eles fazem lá no hospital? Injetam adrenalina ou noradrenalina, né? O coração começa a bater imediatamente, começa a bater muito acelerado. Então, a adrenalina tem realmente esse efeito muito rápido, tá? No organismo. Então, falamos da suprarrenal, falamos da hipófise, agora nós vamos falar da tireoide. E a tireoide ela é interessante porque é a que tem medicamento, né? Então, quem trabalha ou vai trabalhar na farmácia já deve ter visto aí o Puran, a levotiroxina, né? O que é a levotiroxina? É um medicamento que vai simular a ação da tiroxina e da diiodotirosina, tá? Tironina, perdão. Esses dois hormônios, tá, que a tireoide produz, ele aumenta a velocidade das reações químicas em praticamente todas as células do organismo, tá? Fazendo com que o metabolismo funcione numa velocidade adequada. Então,
A tiroxina e a diiodotirosina, elas são essenciais. Quais são as consequências de eu ter uma baixa quantidade desses dois hormônios? A pessoa fica sonolenta, ela engorda muito, ela começa a ter dificuldades, aumenta muito o apetite, mas ela fica com todas as suas funções fisiológicas alteradas, tá? Então, a tiroide, ela é muito importante. A gente consegue ver o efeito dela num curto período de tempo. A gente viu que os hormônios, em geral, eles demoram tempo, né? Eles têm um efeito prolongado no organismo. Mas no caso da tiroide, desses dois hormônios, né, especificamente a tiroxina e a tiiodotironina, eles têm efeito que dura em torno aí de 24 horas, tá? Por isso que a dose do medicamento é diária, né? Você tem que tomar todos os dias pela manhã, quem tem que tomar o medicamento da tiroide, tá? E quando funciona, eu tô com uma produção exagerada desses hormônios, o que vai acontecer? O oposto. A pessoa tem insônia, ela fica extremamente agitada, ela começa a suar muito, ela tem batedeira, ela fica extremamente ligada, ela emagrece muito e muito rápido. Tudo isso são efeitos da tiroide. A tireoide provoca isso, professora? Sim, quando ela está funcionando de forma exagerada, ela está produzindo muito desses hormônios, tá? Porém, é mais raro a gente ver isso acontecer. O que a gente observa na maioria dos casos é esses hormônios não serem produzidos na quantidade adequada, tá? Quando a gente vê geralmente o contrário, a pessoa ganhar peso, a pessoa se sentir mais letárgica, se sentir mais lenta, ter muito sono. Isso a gente observa com mais frequência, tá? A Jéssica fez uma pergunta interessante aqui no chat, ó. Existe algum exame específico para tiroide? Sim, existe, tá, Jéssica? Eu posso fazer um exame de sangue e eu vou dosar a quantidade desses hormônios na minha corrente sanguínea. Tem uma dosagem, ela é uma dosagem pequena, mas tem que estar presente no sangue. Se não tiver essa dosagem, aí eles já concluem que eu estou tendo algum problema na minha tiroide, tá? Aí eles vão ver se a dosagem está muito baixa ou se está muito alta. É um exame de sangue tradicional. Você só tem que pedir para ver a função da tiroide. O terceiro, né? Porque aqui a gente viu 2 em 1. Qual que é outro hormônio que a tiroide também vai produzir? A calcitonina. Calcitonina, gente, ela é muito importante, promove a deposição de cálcio nos ossos, tá? Então, a concentração de cálcio fora das células, ela vai diminuir e ela pega esse cálcio e joga todo nos ossos. Essa é a função da calcitonina. Então, não sei se vocês já acompanharam alguma pessoa que fez a retirada da tiroide, fez cirurgia para tirar a tiroide. Quando eles tiram toda a tiroide, o que a gente observa? Além de tomar o Puran, a pessoa também tem que tomar altas doses de cálcio, por causa disso. Porque eu vou ter essa perda de cálcio, né? Eu não vou ter essa deposição, a calcitonina no meu organismo. Então, eu preciso aumentar muito a concentração de cálcio para eu não ter osteoporose. E também acontece muito em pessoas que têm problemas, seja na glândula inteira ou um problema especificamente com esse hormônio, tá? Então, os hormônios da tiroide, eles possuem, é importante salientar que eles possuem iodo na sua constituição, tá? E isso é muito relevante, foi um problema de saúde pública no passado. Eu não lembro muito a idade de vocês, mas quem é daí da época de 50, 60, deve ter visto, né? Já deve ter visto algum parente ou senhor que era
tinha o bócio grande, né? Quem é de Minas fala que era o papo grande. Por quê? Por que que isso acontecia, tá? É porque a pessoa não se consumia iodo naquela época. Sem iodo, eu não tenho a produção da tiroxina e da tiiodotironina, que é o T3 e o T4. Sem iodo, eu não tenho a produção desses hormônios. Então, a tireoide, ela inchava e causava aquele papo grande nas pessoas, tá? Depois que se observou isso, né, e teve muitas pessoas apresentando esse problema, passou a ser lei. O sal, ele tem na sua constituição iodo. Se vocês forem pegar o rótulo do sal de cozinha, tem lá iodo na sua composição, para garantir que a gente tivesse iodo para a produção desses hormônios, tá? E qual é a função, então, do T4, da tiroxina? Ela vai alterar a intensidade do metabolismo basal, ou seja, o metabolismo mínimo de uma pessoa, vai causar também vasodilatação, aumento da frequência cardíaca e aumenta a atividade do sistema nervoso e da motilidade do tubo digestivo. Então, uma das consequências quando eu não produzo esse hormônio é justamente o que? A pessoa fica devagar, até para falar ela fica lenta. Por quê? O T4 aumenta a atividade do sistema nervoso e a motilidade do tubo digestivo. Pessoas com problemas de tireoide, elas têm constipação intestinal, tá? E o T3, qual que é a sua função? Ela é formada em uma quantidade bem menor que o T4, tá? E exerce quase que as mesmas funções do T4, porém, o T3 é mais rápido, tá? Então, eu produzo um pouco de T3 para uma ação mais imediata, uma ação rápida, e o T4 vai fazer o quê? Vai manter essa ação ao longo do dia, tá? Só um minutinho que a gente está aqui com uma pergunta no chat. Micael, por que gera câncer na tireoide? Micael, esse é um grande problema que a gente está observando, tá? Infelizmente, tem aumentado muito os casos de câncer de tireoide, principalmente na nossa região, né? O que a gente não sabe exatamente por que isso está acontecendo, tá? Mas o número de cirurgias aumentou, sim, isso é um fato. E não é assim que a tireoide tem alguma coisa que gere câncer. Pode ter câncer na tireoide, assim como pode ter câncer no intestino, como pode ter câncer no ovário. São várias, é um câncer como qualquer outro, tá? Não tem nada na tireoide especificamente que cause aumento. A gente tem que entender o que no ambiente está causando isso. Pode ser, não sei, algo na alimentação, algum agrotóxico está sendo usado na nossa região, pode ser alguma radiação, alguma coisa, não sei. Pode ser porque o que eu já li a respeito é que fazia muito, sabe aqueles raio-x panorâmico que faz da boca? A gente não usa proteção no pescoço, não sei se vocês já repararam. A única pessoa que usa é quem faz o exame, né? Que ela está em contato com isso todo dia. E o dia todo. Mas aquele tipo de raio-x prejudica a tireoide fica exposta. Tem pessoas que fazem esse exame de 6 em 6 meses, fazem com muita frequência. Então, isso pode levar ao aparecimento de algum problema na tireoide. Mas é uma possibilidade, assim como eu falar para você que beber muito pode dar cirrose. Então, assim, é uma coisa que pode levar ao aparecimento, mas, né, a gente não tem como falar assim, então eu não posso mais fazer panorâmica para pôr aparelho, para tirar aparelho. Não, você tem que fazer. Mas é importante que você saiba dos riscos, né? E, se possível, peça lá uma proteção quando for fazer esse tipo de exame, tá? Mas sim, a gente tem observado bastante. No caso de câncer na tireoide,
na maioria das vezes, o que eles fazem mesmo é a remoção da glândula, tá? Da tireoide. Eles tentam, em alguns casos, a radioterapia, mas na maioria das vezes acaba tirando mesmo essa glândula, tá? Então, os hormônios, né? T3 e T4. Vamos falar T3 e T4, que é mais fácil ficar falando tiroxina e iodotironina, tá? Deixa eu só ver aqui. Maiara fez uma pergunta interessante. Qualquer tipo de raio-x tem riscos? Sim, qualquer tipo de raio-x tem riscos. Mas isso quer dizer que eu nunca mais vou fazer raio-x? Não. Isso quer dizer que quem trabalha com raio-x precisa tomar muito cuidado. Porque vocês já repararam que a pessoa ela te prepara na mesa lá bonitinha e ela vai atrás de uma placa de aço ou se não vai em uma outra sala e então ela dá o disparo do raio-x. Por que isso? Porque sim, o raio-x ele tem a capacidade de penetrar lá no seu DNA. E isso a gente tem comprovado, ele realmente penetra. Mas uma vez que eu vou lá e faço esse exame, faço o raio-x, vai causar um câncer em mim? Provavelmente não. Suas células têm mecanismos para reparar esse dano que o raio-x causa no seu DNA. O problema é, se eu já sou um fumante, sou alcoólatra, bebo muito álcool, tenho um estilo de vida desregrado, tenho uma alimentação que não é saudável e ainda fico exposta a raio-x, aí sim, eu tô com muitos fatores que podem levar ao aparecimento de um câncer, tá? Por isso que eu falo, gente, um único fator não é determinante para aparecimento. Eu tenho que ter somatória de fatores para eu ter um câncer, tá? A pessoa que tem câncer, ela teve vários fatores que levaram a esse aparecimento. Podem ficar tranquilas, fazer exame, tudo normal, tá? Então, vamos lá. A gente viu, então, que o T3 e o T4, esses dois hormônios produzidos pela tireoide, eles são muito importantes, né? E quais células têm o receptor? Em quais células o T3 e o T4 vão agir? Em praticamente todas as células do meu organismo, tá? Então, eles vão aumentar a taxa de consumo de energia, tá? O T3 e o T4, eles vão produzir proteína, eles vão consumir tanto glicose quanto ácido graxo para produzir energia. Vocês lembram? A gente já falou sobre produção de ATP, não falou? Quem que vai ser responsável por gerar ATP? Eu preciso do T3 e T4. Se eu não tiver eles, meu organismo não produz energia, ele não vai produzir ATP, tá? Então, olha o tanto que ele é importante. Se eu não tenho ele, eu vou ficando sem energia. Por mais que eu coma carboidrato, tenha muita glicose no meu organismo, eu não vou gerar ATP se eu não tiver T3 e T4 no meu organismo, tá? Então, eu preciso desse hormônio, tá? Para eu conseguir sobreviver. Se a pessoa, você tem algum parente, tá ficando só deitado, começou a engordar muito, só quer saber de dormir, leve ao médico para fazer um exame da tireoide, tá? Você tá vendo que a pessoa tá ficando cada vez mais sem energia, o raciocínio tá lento, pode ser problema na tireoide, tá? E a calcitonina, então, vai fazer com que os nossos ossos tenham cálcio. E os ossos são formados de quê? Cálcio, né? Cálcio e fósforo. Então, eu preciso da calcitocina para eu ter ossos fortes. Se eu não tiver a calcitonina, eu posso beber leite à vontade, tomar vários comprimidos de cálcio que eu compro na farmácia. Se eu não tiver esse hormônio, ele não vai conseguir tirar o cálcio do sangue e colocar nos ossos, tá? Gente, em menos de 1 minuto a nossa aula vai cair, tá? Aí vocês voltem para cá novamente para a gente continuar o nosso assunto.
Tá vendo? Dessa vez eu fui educadinha, não deixei desligar na cara de vocês, né? Coisa feia. Eu acho.